A paz do Senhor. É importante falar sobre a minha vida e mais que a gente vê, né? É uma história bem grande e poucos conhecem a minha vida. Eu fui um jovem, iniciei a minha vida com 14 anos, aos 17 anos já tinha um trabalho importante, que era o meio de evangelizações no campo. E essa evangelização, na época, era muito difícil, porque nós tinha pouca gente para fazer isso. E o que acontece? A igreja estava começando, aqui em Engenheiro Pedreiro, no antigo Caramujo. Então, o que acontece? O tempo foi se passando, passando, e os anos vai chegando. Aos 22 anos eu casei, aos 22 anos. Aí começou a nova vida de casado, jovem casado, mas a vontade de servir a Deus era a mesma. Então, cantava em coral, era músico, já era músico na época. E o que acontece? Que esse trabalho era um pouca gente e a gente não podia parar. Aqui tinha uma mocidade bem pequena ainda, mas essa mocidade pequena era muito entusiasmada. Eles queriam as coisas boas, na evangelização, na oração, em tudo isso, e a vida foi continuando. Então, o que acontece? Fomos à igreja, a igreja já era pequena também, mas a minha, a minha época era época difícil, muito difícil para o jovem, né? Muito difícil porque o jovem não tinha nenhum, assim, um meio de, como é que eu digo, liberdade. Liberdade conforme tem hoje. Hoje o moço não serve aquilo se ele não quiser, porque a liberdade dele e não é mais pecado, isso que é interessante. Então, era uma parte muito presa. O que acontece? Aí, fomos passando os tempos, a igreja crescendo, nós tivemos as organizações crescendo, todas elas, que nós vemos hoje, e aí fazendo parte de obreiro. Em 1956 eu casei. Isso aí foi a época que eu casei. Mas em 1959 fui diácono. Achando importante que eu seria diácono, muito novo ainda, né? Muito novo, diácono muito novo, que na época não podia ser. Só podia ter o fulano só de 30 e tantos anos para cima, como os outros obreiros. Um pastor só podia ter os 80 anos para ser um pastor. Então, o que acontece? Mas aí vem o coral 1948, eu fiz parte do coral, e era um dos cantores do coral, e músico. Meu irmão era um maestro, mas o Senhor chamou para o seu reino. E a dificuldade se tornou para o coral dar continuação. Nessa época, eu ainda estava bem jovem ainda, estava servindo exército, e agora tomei parte. Muita dificuldade, porque é muito difícil
a pessoa não ter naquela parte, começar direto numa certa responsabilidade muito grande. Mas Deus ajudou que tudo foi bem, tudo foi bem. E aí vem parte, muitos anos de diácono, 13 anos de diácono, 13 anos, não foi fácil não. Diácono hoje é 2 anos, 3 anos, a pessoa passa a ser diácono, né? Naquele tempo foi 13 anos, sofrimento. Foi até bom, ainda que houve muita dificuldade, né? Depois para ir a presídio é outra coisa, mas sempre ministério, sempre ministério. Com essas lutas todas, Deus ajudou que não teve nenhuma atrapalhada na minha vida, nunca teve, nunca teve. O pessoal admirava, não vou dizer que eu jovem era jovenzinho, bonzinho, não assim, vamos dizer, calado não, porque tinha as minhas, né? Tinha as minhas, calado, jovem é jovem, né? Jovem, o jovem que não é levado não é jovem. Jovem que não é levado não é jovem. Então não tem aquelas dificuldades. Depois, apanhando essas responsabilidades, assumindo o ministério por muito tempo, e esse tempo foi passando, e chegamos até o que nós temos. Mas, o que acontece? Engenheiro Pedreira tinha uns poucos crentes na época, mas era uma igreja muito animada, de oração, consagração, visitação ao campo, visitação às poucas congregações, mas era ali assíduo nas obras, né? Então, isso aí, nisso vai passando muitos anos. Não é fácil, né? Não é fácil. Quem entregou para Jesus em 1945, 1945 é anos, né? Para 1960 é muitos anos. Mas graças a Deus que as coisas foi tudo bem feita. Não tinha separação de ninguém, não vivia longe de ninguém, não tinha o hábito de dizer que um era bom e outros eram maus, tudo andava bem, né? E cheguei esse tempo todo, depois a minha vida de ministério, fui diácono, 13 anos, de presbítero, mais 8 anos, depois evangelistas, mais uns 4 anos, aí que eu fui a pastor, né? Desse pastor, mas como eu vinha seguindo ministério desde o princípio, dos pastores que passou aqui, eles sempre acharam que eu deveria estar junto, para tesoureiro, para vice-presidente, tomando conta de alguns ministérios de grupos. Isso aí foi crescendo, até que chegou uma época, em 1948 foi inaugurado, né? Foi inaugurado o coral, inaugurada a congregação, e nós hoje estamos nessa luta, numa luta boa hoje, com muita facilidade em tudo, facilidade em tudo. Uma igreja muito grande, uma igreja que tem tudo, que é difícil ter uma igreja que tem o que a igreja de Engenheiro Pereira tem, grupos jovens, crianças, adolescentes, mais aqui os departamentos, que tem muitos hoje. Então ela é uma igreja alicerciada, alicerciada. Hoje eu me encontro desviado numa linha que fica parado aí. Como a gente quando era trabalhador de empregado, a gente tinha um negócio que dizia assim, ó, se eu tenho, você dizia, eu não dizia, eu não sei quantos tempos vai ficar aí. Assim é a mesma coisa que fizeram comigo, não. Sem eu esperar, né? Sem eu esperar o pastor. Chamou, Pedro, você já trabalhou muito. Eu trabalhei. Eu trabalhei bem, não trabalhei muito. E também nunca disse que eu estava cansado. Era obras, era
evangelização, era coral, era cântico, era louvores, em todos. Na obra de construção, quase em todas as congregações, eu sempre fui responsável. Essas congregações tinham para fazer obra, aquela coisa. A igreja, nós vemos aquela igrejão hoje bonita, que é difícil ver uma igreja assim, linda, como aquela, né? Então, aquilo ali, eu trabalhei, tem pouca gente que sabe, que eu nunca tirei uma férias se eu fizesse um passeio. Era 30 dias trabalhando na igreja, na obra, para poder conseguir chegar àquilo que nós vimos hoje, né? Aquilo é difícil, muito difícil. Então, eu acho que eu estou realizado. Eu acho que eu estou realizado de dizer assim, você não fez nada. Eu digo, não fiz nada. Para Deus eu fiz muito pouco. Agora, para mim e para ajudar outros, eu acho que eu fiz. Então, o que acontece, né? Hoje, a gente está só ouvindo aquelas coisas boas que são música. Música, um canta aqui, um jovem canta ali, um grupo canta lá. E os testemunhos, e as festas, são muito. Eu agora estou só esperando Jesus voltar. Jesus voltando e eu indo com Jesus, está tudo bem, né? E ele não pode voltar e eu ficar. Não. Ainda que ele diz assim, tá cheio aqui, não cabe mais ninguém. Mas, Senhor, será que eu não podia ficar na porta? Ficar na porta, aí fica imprensado dentro da porta, não dá para entrar no céu. Então, eu não tenho nada de queixar de ninguém, de ninguém. Todos os pastores que passaram aqui, foram muitos, sempre me ajudou, eu sempre também nunca disse que não. Então a obra é assim, né? É o que nós estamos numa batalha. E Deus tem abençoado a todos, a igreja tem crescido, que nós temos isso, né? De diretorias, uma mocidade maravilhosa que nós vimos todo dia. Ninguém pode reclamar nada dos trabalhos jovens, que os jovens, dentro de Pedreira que eu conheço, eles são formidáveis. Eles sabem fazer as coisas que devem ser feitas, né? Conforme fazer, porque não é fácil você ter parar para pensar o que eu faço. Eu queria fazer isso, mas por onde começo? Por onde começo e quem vai me ajudar? Então nós vemos o trabalho de jovem, pelo que eu conheço toda a vida, não é todas as igrejas que tem isso aí não. É um trabalho maravilhoso. Trabalho da CIB, trabalho que começou muito longe, né? As irmãs, incansáveis, conforme elas ainda é até hoje. Todos os trabalhos da igreja são bons. E eu estou batalhando. Se quiser falar assim, Félio, você ainda quer tomar conta da congregação? Se falar se eu quero, eu não peço, nunca pedi. Mas se mandar, eu ainda vou. Minas eu enfrentei aquilo todo, né? Minas eu enfrentei aquilo todo. Espírito Santo, enfrentei aqueles trabalhos todos do princípio, abrindo congregação lá com o pastor Valdomiro, fazendo um templo lá, e muita gente batizado, e nós visitávamos, fazendo batismo. Minas não tem nem conta, quantas vezes nós somos em Minas, e outros lugares aqui, que Engenheiro Pedreiro é aquele que abrangeu muito estado do Rio, muitas congregações, e é muito grande. Mas eu acredito que tudo que eu fiz foi pouco para Deus. Tudo que eu fiz foi pouco para Deus. Mas, e como Ele tem me dado saúde e vida, eu fico muito grato por isso, né? Só a saúde e a vida vale por tudo, por tudo, por tudo. Então é isso que eu tenho a falar, Engenheiro Pedreiro, que é um trabalho muito bom. E espero ir ver, e quero ver mais. Ainda quero ver mais. Ainda queria ver, eu estou com 89 aninhos só.
90, 89 anos, sozinho, né? Sozinho, só. Agora é sozinho, né? Agora é sozinho. Porque da família dos Bento, foi a maior família que teve aqui. Até no princípio, foi 14 membros que nós começamos a ajudar na igreja. Quando aqui tinha mais ou menos de 8 a 10 pessoas crentes. Aí veio mais 14, aí nós formamos um coral e nós estamos até hoje, graças a Deus. Agora, a família foi se desfazendo, agora é outra geração. Nós temos outra geração agora, geração bem grande que está vindo aí. Agora, só eu, conforme disse o profeta Elias, só eu fiquei por profeta do Senhor, agora sou eu que fiquei na família, mas ninguém. E espero até quando Deus queira arrebatar, eu estou indo com Jesus. É isso aí. O senhor falou sobre o senhor ter sido o único ainda vivo, né? Quais são as lembranças que o senhor tem, por exemplo, da época do morrinho com seus irmãos? As lembranças é muitas, mas é difícil eu falar assim. As lembranças são todas boas. Que os trabalhos eram muito ativos, todos trabalhavam, não tinha dificuldade de ninguém. Então, essas lembranças que a gente não pode esquecer, né? Essas lembranças de festividade, união. Isso a gente não pode esquecer, de nada disso aí. Teve alguma perturbação na época, né? Uma época que as coisas quis mudar, mas isso aí já passou. Passou, né? Não pode mais lembrar disso aí, mas já passou. Ali foi o começo exatamente de uma igreja fixa, quer dizer, andando por ela, não estava mais pertencendo a outra igreja, dizia assim, não, você é mandado pelo pastor tal, agora não. Agora tem um presidente, isso é uma lembrança, uma igreja, uma congregação, um ponto de pregação, ela ia uma congregação, depois de uma congregação passar a ser uma igreja, isso é uma grande vitória, porque quando que ia esperar que a igreja tinha um pastor presidente? Então isso aí é uma lembrança que não pode se esquecer nunca disso aí. E daí para cá, o que acontece? Vieram diversos pastores muito dedicados, muito abençoados, considerados. Pastor, todos eles foi educado para tratar a igreja, nunca levou a igreja de qualquer jeito, né? Então, isso aí as lembranças que nós temos de trabalho, cooperação e ver aonde se salvar. Isso são as lembranças que a gente lembra muito, né? Que num culto a gente não era difícil ver 2, 3 pessoas aceitar Jesus, era 5, 6. Por isso a igreja cresceu. E isso nós vemos que hoje nós temos aí esse número grande, que é uma igreja que parece pequena, mas quando nós vamos contar o número de membros, que eu digo, é aqueles que passaram por Engenheiro Pedreira. Uns saíram, foram para outra igreja, outros passou para o Senhor, faleceu, né? Aqui já tem uns 8 mil, não é fácil. Uma igreja com 8 mil membros, assim, que já passou por ela é uma igreja pequena, uma igreja grande, né? Uma igreja grande. Então hoje nós temos um número bem grande. É uma igreja que quem viu Engenheiro Pedreira que tinha, foi a primeira igreja de Engenheiro Pedreira, foi a Assembleia de Deus. Depois aí, presbiteriana, igreja católica, aí foi aumentando. E hoje nós vemos igreja que vale a pena a gente ver. Porque a gente não precisa sair muito longe para evangelizar mais não. Porque tem uma igreja assim, de porta com a outra. Ó. Uma canta aqui, outra dá aleluia ali.
É assim, aleluia, outro, oh, glória. Então não precisa você sair, fazer muito ar livre, mas não. A gente sai porque é obrigado a fazer, mas que hoje mesmo batizou poucas pessoas, né? Mas na nossa igreja. E as outras igrejas que batizou também, outro, foi batizado muito. Batizou pouco, não, mano. Batizou pouco, não. Batizou pouco numa igreja. As outras que batizou 5, outra que batizou 2, outra que batizou 10, e outra que batizou 1. Isso aí, quando forma aquilo que eu já vi. Eu já tive a minha pessoa sozinho, eu batizei 50 e tantas pessoas num batismo, eu sozinho, dentro daquele rio d'água fria, e eu ali batizando, vem fulano, eu te batizo, eu te batizo, eu te batizo. Aqui, hoje vale a pena batizar, que tem 4 pastores, né? Para batizar 3 pessoas. Por aí te vê. Batiza um bocadinho aí, fulano, batiza um bocadinho aqui, batiza um bocadinho aqui. Era, teve um batismo aí que tinha 104 pessoas para batizar. Aí o pastor disse assim, ó, tinha 104 novos convertidos para batizar. Mas batizou, sabe quanto só? Só veio para o batismo 55 pessoas, essa de batismo grande. Então, se eles vêm todos, sozinho, mano, sozinho, não tinha ninguém, era eu, um diácono e 2 irmãs, que é as duas, aquelas duas que batizam sempre, né? Elas não deixam água, não deixam não. Você vai entrar na água, eu também vou. Tanto faz no Guandu como na Seropédica. Então, o que acontece? Aquele Rio Guandu, hoje mesmo nós estávamos vendo aí um bocado de foto, né? Foto lá na beira do Guandu, aquele rio grandão. O rio é um risco muito grande, mas tem muita coisa para contar, mas tem que fazer outra. Tem que tomar um chá para a mente voltar, né? Fazer aquele raciocínio de que passou. Tem muita coisa, né? Esses anos todos. Muito difícil a gente lembrar, né, das coisas, as coisas boas, a gente sabe. Vamos dizer que era uma igreja que batismo com o Espírito Santo era muito, pessoas se convertendo era muito, e casamento era bonito, casamento passado, isso aí no erro de semana eu mesmo falei. Uma igreja daquela que nós tem esse casamento para o pessoal chegar lá e ver, isso vale a pena ver, a igreja vale a pena. É a igreja que todos deveriam conhecer. Em Japeri é a única igreja que tem Japeri, é essa que tem aquela coisa linda, é a igreja daqui. Mas Deus está no. O céu é muito mais bonito, né? Nós estamos fazendo tudo para ir para o céu, porque lá nós vamos ver andar assim, piso assim, é ouro, é cristal, aquela coisa linda, né? Então, eu quero ir para o céu. Quero ir para o céu. Né? Quantas congregações o senhor já dirigiu? De quê? Congregações. Congregação eu dirigi primeiro um ponto de pregação que era aqui, isso era um ponto de pregação. Depois dirigi lá a congregação que hoje era São Jorge, hoje exatamente isso. Dirigi Santa Terezinha, dirigi Guandu muito tempo, dirigi Mucajá por 16 anos, no Mucajá, 2 vezes Mucajá, 2 vezes eu dirigi Mucajá. E aí, vice-presidente, não tem conta quantos anos tem, né? Passei quase todos vice-presidente. E pastor Baldomiro, e veio ali para cá, vem todos eles. Sempre acharam que eu deveria ser vice-presidente. Então,
graças a Deus que tudo correu bem. Meu trabalho era um trabalho difícil, porque nem todos os dias que a gente precisava estar, não podia estar, porque quem trabalhava conforme por escala, escala não tem dia de aniversário, não tem dia de Natal, não tem dia de festa. Tem que encarar tudo aquilo. Esses dias eram os dias que eu faltava à igreja. Faltava à igreja. Mas todos os trabalhos sempre fui assistente. Uma Santa Ceia. Você faltou Santa Ceia igual eu nunca faltei. Nunca faltei a Santa Ceia. Parece mentira falando, né? Parece mentira falando. Toda Santa Ceia, eu ali estava, Santa Ceia, Santa Ceia. Isso era um trabalho maravilhoso, né? Então, foram essas congregações, até como vice-presidente mesmo, ele me mandava é, passar uns dias lá até arrumar um obreiro para ele. Aí eu passava no Cajá, o pastor disse, não, você vai para lá porque ela não estava bom na época, né? Estava meio enguiçado. Mandou para lá, você vai ficar até arrumar. Nessa primeira eu fiquei 10 anos. 10 anos, era para ficar um mês. 10 anos. A congregação boa, muito boa, o pessoal muito bom, dedicado, educado. Aquilo ali, a mocidade boa que tinha ali na época. Foi mandou para o Guandu, lugar encrencado, que ainda hoje é aquela encrenca de Guandu, não é da agora, se vem de muitos anos. E aqui no São Jorge ali era trabalho de oração muito bom. Dirigi por muitos anos a oração dali de perto do cemitério, quando eu estava no Mucajá, aquela oração ali era no Mucajá. Então, eu fazia parte ali com as irmãs, naquela oração ali, muito tempo, naquilo tudo ali. Então, os trabalhozinhos que a gente vai se lembrando, como é que ele era, como é que ele começou, por quem ele começou, e, e as almas que se salvou no local, né? Trabalho de ar livre, era todo domingo tinha um trabalho na praça de ali, e nós não podíamos faltar, não podia faltar. Porque era o quê? Não podia faltar por quê? Porque era o coral que fazia. O trabalho de ar livre era o coral que fazia com mais algum irmão que saía no campo. Marcar 5 horas, todos reunidos na praça. Era uma praça, praça num negócio lá, não é hoje, né? Hoje tem uma praçona, aquela era muito grande ali. Ficava ali, o pessoal que gostava da birita, ficava ali naquilo ali, né? Uma vez jogaram marimbondo nos crentes ali, querendo passar com um cavalo em cima dos crentes. Era um tempo meio ignorante. Japeri, eu tive Japeri também, congregação de Japeri, 5 anos. Japeri, nós abrimos uma congregação, Lages, Paracambi, aquela igreja grande Paracambi que hoje era um açougue. Nós abrimos trabalho ali, abrimos trabalho na Serra de Subu, abrimos trabalho Paulo de Frontinha, ali na praça, aquele trabalho, foi nosso que abriu. Sacra Família, eu tive nesse trabalho todo, contar Japeri, plantei Japeri, então a gente tinha que dar assistência nesse tudo. Então, trabalho foi bastante. Eu não, cansado eu não estou, mas também não vou pedir para dirigir mais não, né? Deixa eu tranquilamente aí. Agora eu estou tranquilo, né? Aí fica lá parado. Assim mesmo estou parado, sabe por causa de quê? Porque o saxofone está quebrado. Se não estava tocando lá junto com as músicas, a parte que mais gosto é a música, né? Banda de música, desde Nova Iguaçu, comecei por Nova Iguaçu, o tempo todo em Nova Iguaçu, depois passou aqui e aqui. Então, são esses os nossos meu trabalho. Meu trabalho era esse. Esses anos todos foi ocupado, ocupado, não, ocupado e perseverante. A gente tem que perseverar.
Nosso trabalho não é vão. Não é vão no Senhor, não. É o tempo. O tempo a gente não pode se afobar. A gente não pode querer passar à frente de Deus. Querer fazer o que Deus quer fazer e a gente quer tomar a frente dele. Não. Espera que a hora vem. Para todas as coisas que você tem ao tempo, né? E esse tempo é que a gente tem que fazer. Muita gente me fala, você, rapaz, mas você não muda, não sei. Como é que faz para ficar velho? Não sei. Ó, para ficar velho, você viu e não viu. Você viu e não viu. Não sei de nada. Então, aí você não se perturba, nem ninguém te perturba. Você viu e não vi nada. Nem vi falar, você que está me falando. Aí você não esquenta a cabeça, porque depois que você falar que viu, não tem jeito. Tem jeito não. Não, ele aqui é testemunha, então eu não sou testemunha de nada, acabou, né? Hoje em dia tem muita gente que quer ser pastor, às vezes até mesmo pelo status, né? Pelo nome, quer ser pastor. Mas como que é para o Senhor? Porque assim, a gente sabe que os pastores eles são escolhidos, né? O Senhor quem chama. Como que é ser pastor para o Senhor? O pastor de conforme. Eu mesmo que está falando, eu conheço muitos que a teologia estragou muito. A teologia estragou muito. Porque tem gente que, está dizendo, quer ser pastor. A teologia, ele fez a teologia, ele está preparado para. Ele fez um curso, ele fez um curso que é exatamente o curso que um pastor precisa ter. Então, já que ele tem esse curso, uma sala igual essa tem, ele abre, bota 3 cadeiras aqui, 3 cadeiras ali, e vem cantar aqui em casa. Vamos abrir uma igreja lá, vamos formar uma diretoria, fulano diretor, fulano é para tal, fulano é para tal, fulano é para tal, fulano é para tal. Isso não é preparação, ele está preparado para quando for chamado, entendeu? Para ele ver um trabalho de rendimento e Deus operando, ele tem que esperar. Porque muitos que faz isso, se acabou. Se acabou, não vai. Depois que ele faz a primeira vez, aí não deu certo, faz assim, não deu certo, ele aí cai no desprezo, não dá certo não, e nada disso. Então, quando Deus chama, chama. Quando Deus chama, chama. As coisas, pode ser as coisas ruins que ele vai enfrentar, mas é Deus que chamou. Deus que chamou, Deus garante. Deus garante que ele chama, que ele fala. Então, eu nunca pensava em ser pastor. Meu pensamento, isso eu tinha comigo. Até eu orava. Se algum dia, Senhor, se tu queira eu na obra, eu falava, né? Eu tenho vontade de ser um pregador de multidão. Pregador de multidão. Pregar para uma multidão e ver pessoas pendendo as mãos para Jesus, vendo Jesus batizado com o Espírito Santo e vendo o enfermo ficar doente. Isso aí era a minha ideia. Se Deus me usar, eu quero estar pregando numa multidão muito grande, eu quero ver muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, eu quero ver muita gente aceitando Jesus. Então, mas Jesus não diz assim, não, você vai para aquele lado ali, vai tocar saxofone, vai dirigir coral, dirigir coral, escola dominical. Agora que eu falto, muitas vezes eu falto, mas escola dominical eu fui diretor de escola dominical, fui professor de escola dominical muito tempo, na frente de escola dominical, como supervisor de escola dominical, e tudo ia bem, porque nós tínhamos uma organização muito boa, que hoje até é pastor, Jaminho, a gente chama Jaminho de Jaime. Jaime era muito atencioso, um adolescente muito atencioso, ele gostava de, aqui, na parte de secretaria,
e essa coisa toda, ele gostava muito de fazer aquilo ali. Então, nós tínhamos uma secretaria muito boa da escola dominical crescente, crescente, e isso aí foi por muitos e muitos anos, a escola dominical. Eu vivo até muitas vezes sentido de ver assim, meu Deus do céu, porque mudou a escola dominical mudou. Ela tinha um sentido assim de muita pesquisa. Eu pesquisava muito escola dominical. Eu ia dar aula, eu não ensinava revista. Eu fico olhando. Eu tinha minha revista, mas não era para ensinar. Eu olhava a revista e ia pesquisar a revista. Aí eu levava tudo aquilo. Nós temos uma parte, Gilmar. Eu aprecio o Gilmar. Gilmar, ele não fala qualquer coisa, não. Ele fala as coisas certas e tem um conhecimento bom, muito bom para ser um pastor presidente, pela calma, aquela sabedoria dele, pela inteligência dele. Então, ele é um pesquisador, ele tem muita literatura, e isso ajuda muito. Muita literatura ajuda. Porque você vê literatura disso, literatura daquilo, literatura de tanta outra literatura, você pesquisando naquela literatura, você encontra as coisas que você precisa para levar para frente. Então, não ia, tinha também instrução para os professores, antes de começar a escola, para que ninguém, na hora de perguntar, porque não ia no tempo da escola dominical, a gente perguntava à classe, o que você aprendeu? Aí eu falava, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Mas quando era hora, nós tínhamos na escola dominical uma coisa interessante. Todas as classes, cada um domingo, uma classe tinha meia hora daquela classe para falar. Cada domingo tinha meia hora. Aí o que acontecia? Antes, um fulano ensinava uma coisa, outro ensinava outra. Como era difícil. Aí começou a ter cabeça. O fulano eu coloquei isso aqui, que Pedro era João, que João era Pedro, como você falava. Mas o fulano que falou. Mas não pode João ser Pedro, nem Pedro ser João, né? Aí nós voltamos instrução para os professores, que quando era na hora do terminal da escola, ele ia falar aquilo que os outros ouviram. Tudo ouviram aquilo ali. Pedra é pedra, pau é pau. Então, o que acontece? Ninguém fala, não, ensinou isso mesmo. É isso que o fulano ensinou. A Bíblia é muito boa. Você tem que aprofundar não só no que ela que ela é. Tem que procurar aquilo que ela fala ali, que tem em outros livros, está no dicionário, bem explicado, bem explicado. Que o dicionário é a melhor coisa que tem para você aprender. Falou isso aqui assim, nem sei o que é isso. Está falando isso aqui que não sei o que é. Vai para o dicionário, né? O dicionário vai falar. Se é errado, ele não está falando, ele está falando certo. Então você traz aquilo certo para um trabalho, né? Um trabalho bom. Eu, graças a Deus, trabalhei, tanto na parte espiritual como na material. Eu trabalhei com alegria, ajudando, sendo ajudado, abençoado e sendo abençoado, e abençoando. Entendeu? Então, hoje, nós temos uma igreja com muitos professores, uma sabedoria muito mais elevada, e nós vimos a obra crescer. É isso que nós temos, né? E qual é o conselho que o senhor dá para os mais novos? Para essa geração agora que está vindo? O que eu digo, que a geração mais nova, ela tem outro nível, está num outro nível, que a gente é difícil dizer que aquilo que ela está dando a mais ou que está dando a menos. Muito difícil porque é o desenvolvimento. Aquilo é
é uma roda que gira, né? Que gira, você que passou por esse, ele já está começando a descer ali, o outro já está indo mais além, o outro está indo mais além, está indo mais além. Então, nós estamos alcançando tudo que nós vimos na Bíblia, nós vimos hoje no mundo. Tudo que a Bíblia fala, nós vimos no mundo. Então, ninguém pode ignorar de nada, não, mas isso aqui, não. Mas está acontecendo, está. Acontecendo por quê? Porque a Bíblia falou. A Bíblia falou. Não é nos tempos após ia acontecer guerra, rumor de guerra e tal, pai contra o filho, filho contra o pai, irmão contra. Mas é isso que nós estamos vendo. Nós precisamos reparar, o crente não pode reparar isso, não tem que ver. A Bíblia tá certíssima conforme a gente vê, entendeu? E aquilo ali agora vem grandes estudos, grandes meios, ou meio social, meio avançado, né? Meio social, meio avançado, porque o que nós sabíamos que era pecado, hoje não é mais pecado, e não é mesmo, não. Não é mesmo, não. Pecado cresceu a beça, rapaz. Pecado cresceu muito. Agora eu pensei, isso não é pecado, isso não é pecado, isso não é pecado. Aí o pecado começou, desceu, tá lá embaixo, e a vida continuou. E a vida continuou. Uma mocidade hoje é uma mocidade de louvor, de adoração, nós vimos. Elas têm uma coreografia, brincadeira. Se você falar assim, coreografia do passado, não, pode você estar querendo dançar aqui dentro? Não. Porque exatamente você vê a dança é muito interessante. Tem até os divertidos. Israel tinha a dança dele, eles dançavam, mas não era dentro do templo. Não era dentro do templo. Miriam cantou onde? Do outro lado, no Rio. Então, eles, nas festas sociais, tinha os bailes, tinha a brincadeira deles. Mas dentro do templo, não. Dentro do templo, beijava a parede, beijava aquela cuidado, né? Cuidado. Eu sei porque eu não fui católico, eu fui católico. Até a idade de 12 anos eu fui católico. Então o que acontece? Eu não perdi a missa, porque eu não podia perder missa, né? Uma missa por semana, lá na roça, você chegar na igreja, quando você chegar na porta da igreja, você ajoelhava na porta da igreja, encerrou tudo. Encerrou tudo, você não podia falar mais nada. Sentava, tinha a reza, tinha tudo ali que o padre fazia e acabou. Tinha aquele negócio de ladainha. Tinha aquilo. Eu fiz catecismo, fui batizado, fui uma pessoa de troço. Então, era aquele silêncio. Depois de sair da igreja, acabou aquela reverência da igreja, né? A igreja é um lugar que nós consideramos toda a vida um lugar onde Deus visita, onde Deus visita, onde Deus traz para nós conforto, onde nós ouvimos uma mensagem que precisava de ouvir. Então, mas tudo hoje, nós vemos o jovem. Se você desse um chute numa bola, você ia ser excluído. Você chutou a bola, menino. Você não podia chutar aquela bola, você não podia ficar com o pé duro. Contava uma história que ninguém podia saber. O fulano foi chutar uma bola e perdeu o pé. Você viu como era a coisa? Então, é brincadeira, né? É brincadeira. Mas o pessoal, quando se leva a sério, acredita, ele cria uma psicose, né? Diz, não, a bola passa, deixa ela passar, não chuta nada não, deixa ela passar. Dentro dele só aquele, no tempo passado era isso, hoje não. Hoje, nós vimos uma moçada, teve o presidente de Madureira, teve aí, chegou na gabinete do pastor, viu aqueles
troféu grandão. Ué, vocês têm clube aqui? Tem um clubezinho aí. Vocês estão com tudo, jogo bonito. Vocês jogam? A pessoa que. Não é nada, vocês jogam. Poxa, eu vou levar vocês lá para Madureira. Vou levar vocês lá para Madureira, porque Madureira ainda tem isso aí, né? As coisas que a gente. Eram aquelas. Que o jovem não podia fazer, hoje é livre, né? Tudo que é livre, não passando do extremo, você não é culpado de nada, né? Você não é culpado de nada, não. É uma coisa simples, simples, simples. Hoje o social tem que ser um social bom, né? Que apresenta as coisas bonitas, tudo. Então, nós íamos assim, igreja, eu acho que é isso aí. Igreja é pensar em Deus, fazer a obra dele, respeitar o que tem que respeitar. Cantar é alegria, né? Cantar é alegria. Então, diz que dançar também é melhor do que cantar. Se você dançar, dançar é melhor do que cantar, que foge tudo a problema. O problema acabou, tá tudo bem, essa coisa tudo. Então, é que nós vemos, graças a Deus, e a igreja está caminhando, né? A igreja caminhando. Isso aqui é muito interessante. Igreja de Engenheiro Pedreira hoje. Eu fico olhando aquelas jovens, já é senhoras, né? Já é senhora. Então, eu vi pequenininha, hoje dono de família, né? Dono de família, irmão casado, já é também, tudo pequenininho, tudo pequenininho. Então ela cresce muito. E muitas das vezes eu falo, tem que criar no temor da palavra, ensinar o que tem que ensinar. Que o restante é com Deus. O restante é com Deus. Que Deus se chamou, chamou. Ele chama a criança desde que nasceu, já aquele para ser pastor, aquele para ser tal. Agora tem que esperar o tempo, né? Aquele para ser diácono, aquele para ser cantor, aquele para ser professor. E isso é assim. Agora, aquele que nasceu para não ser salvo, o que pode fazer, né? Ele nasceu para não ser salvo mesmo, porque a Bíblia mostra que nem todos verão o reino de Deus, nem todos. Se ela fala isso, porque é verdade. Porque não é para todos, não é para todos. Mas o restante é que nós estamos caminhando, vendo as dificuldades por aí, mas vendo as bênçãos. Eu não, falo a verdade, eu não tenho muita coisa de dificuldade. Eu sempre fui aquele que olha deste mundo, até o meu irmão que faleceu, o Chico, ele fala assim, mas rapaz, você não liga muito para coisa, não. Eu vou falar para ele, Francisco, eu vou ligar para quê? Você não esquenta a cabeça, cara, com nada? Não vou esquentar a cabeça com nada, rapaz. Isso não é para mim, eu falo, isso não é para mim, eu vou esquentar a cabeça com coisa que eu não vou resolver, deixa para lá, o tempo termina, né? Então, a gente vai procurar o que nós estamos procurando. A igreja, cada dia, sendo mais abençoada, mais crescida, pessoas novas, pessoas velhas, todo mundo chega o seu tempo, e assim, né? Deus tem essa parte interessante conosco.